Voltando com o Mauro Fala, e hoje recebendo aqui Flávio Gaspar, tá? Contador, uma experiência sensacional, professor em contabilidade para você que quer tirar sua dúvida aqui. O Cirineu Fedris também, da Rádio Mais, também um grande abraço para o Cirineu aí, obrigado Cirineu pela companhia. Flávio, vamos lá, você falou do Simples, infelizmente o Simples não vão ter oportunidade do parcelamento, do refis, né? Do PERT, mas eles podem ser beneficiados de repente com um novo enquadramento nessa legislação nova que está por vir, né? Olha, já foi aprovado ano passado uma alteração na lei do Simples e na época, por causa da crise, eles prorrogaram a vigência para 1º de janeiro de 2018. Então, agora em 2018, o Simples Nacional vai ter uma mudança muito drástica. Na verdade, todas aquelas tabelas do Simples, hoje nós temos 6 tabelas, 6 anexos. Anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 3, 4, 5 e 6, empresas prestadoras de serviço. O ano que vem, essas tabelas todas deixam de existir. Hoje nós temos cada tabela com 20 faixas de faturamento. O ano que vem são apenas 6 faixas de faturamento. A forma de cálculo também vai ser diferente. Então, eu estive analisando já a nova lei e o que vai mudar, algumas empresas pagarão um pouco menos, outras pagarão um pouco mais, variação pequena. Mas o que muda é que na mudança de faturamento de uma faixa para outra, é gradativo o aumento percentual. Então, conforme ela vai aumentando o faturamento, ele vai aumentando a alíquota também, de uma forma gradativa, não tem mudanças bruscas. Né? Agora, o que eu queria colocar é algumas atividades que hoje estão enquadradas, por exemplo, no anexo 6, que é a pior tabela do Simples Nacional, são empresas de consultoria, assessoria, clínicas médicas, médico, fonoaudiólogo, também representante comercial, empresas de jornalismo e publicidade, administração de imóveis próprios, então, empresas de engenharia, geralmente essas empresas ligadas à profissão regulamentada, né, medicina, arquitetura, odontologia, todas essas empresas estão hoje no anexo 6. Não é um anexo atraente, porque ele começa hoje com 16%. Começa com 16%. 16,93% sobre faturamento. O ano que vem, o anexo 6 deixa de existir. E essas empresas serão enquadradas ou no anexo 5 ou no anexo 3. E é isso que os empresários, as pessoas que estão, às vezes, no lucro presumido, porque o anexo 6 não é atraente, o ano que vem tem uma novidade que pode tornar atraente para essas empresas, que é a possibilidade delas serem enquadradas no anexo 3. Então, elas podem, o ano que vem, ser anexo 3 ou anexo 6. O anexo 3 começa com um faturamento de 6%. Seria uma redução... Então, hoje começa com 16,93. O ano que vem ele pode pagar 6%. E no lucro presumido ele paga 13 hoje. Então, veja, 13 para 6, ou 16 para 6, é uma boa redução da carga tributária. Então, como que ele vai ser enquadrado no 3 ou no 5? Isso. Vai depender da relação da folha de salários com o faturamento. Se essa relação da folha de salários com o faturamento, ou seja, se o percentual dos salários em relação ao faturamento for maior do que 28%, ele vai poder enquadrar na melhor tabela, para pagar pouco. Se for menor, se a folha de pagamento for menor que 28%, aí ele vai pagar mais. Ele vai ser nessa tabela 5, anexo 5, que começa com 15,5%. Então, 15,5% ou 6%, depende da folha de salários. Então, é possível... O que entra nessa folha de salário, inclusive, a retirada do empresário? Sim, né? Então a folha de salário seria os salários, mais o fundo de garantia, mais o INSS, da parte da empresa, e mais a retirada pro labore dos sócios. Então,
se os sócios fizerem uma retirada pro labore, complementando aquilo que da folha de salário para passar dos 28%, ele faz um planejamento tributário e é enquadrado no anexo 3 o ano que vem. Mas como que é esse enquadramento? Em janeiro de 2018 vai começar a valer isso aí. Só que em janeiro de 2018, na hora de fazer o recolhimento do Simples de janeiro, a regra é, pega o faturamento dos últimos 12 meses e a folha de salário dos últimos 12 meses e vê essa relação. Então, o empresário não pode esperar chegar janeiro de 2018 para fazer isso daí, porque já passou. Então, hoje é o momento. Nós estamos no mês de junho, então é possível já verificar esses primeiros 6 meses e adequar a folha de pagamento, folha de salários com o Prolabore, fazendo com que essa relação folha de salários com o faturamento deste ano já ultrapasse os 28% para ele ter esse benefício de redução de mais de 50% da carga tributária o ano que vem. É um planejamento, né, Flávio? Dá para fazer, quem conseguir, né, entrar nesse planejamento, chegar em janeiro já nessa possibilidade de 28% e alterando também, como você falou, a própria Prolabore, né? Às vezes dá para mexer um pouco no Prolabore para chegar nessa carga de 28%. Né? Isso é uma mudança radical, porque eu falei dessas empresas do anexo 6, mas quem está hoje no anexo 5 também vai ter a mesma regra. Quem que é o anexo 5 hoje? Administração e locação de imóveis de terceiros, academia de dança, de capoeira, de artes marciais, academias de atividades físicas e desportivas, empresas de elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador, manutenção de páginas eletrônicas, laboratório de análise clínicas e patológicas, serviço de tomografia, diagnósticos médicos por imagem. Todas essas que estão no Simples hoje, o ano que vem também vai entrar nessa regra. Então, hoje já tem que ver a relação para fazer o planejamento para que esse índice aumente. E as empresas também que hoje estão no anexo 3 de fisioterapia entram na mesma regra. Então, esse grupo de empresas que eu citei aqui precisa urgentemente fazer um planejamento tributário para se adequar à mudança que vai ocorrer no Simples, para que o ano que vem pague menos da metade do que está pagando hoje. E quem está no lucro presumido, por exemplo, vai ter o benefício, porque hoje no lucro presumido, a folha de pagamento dos seus empregados, ele paga 28% de INSS da parte da empresa. E no Simples, a parte da empresa está embutida nessa alíquota de 6%. Então ele já vai ter essa redução também. Então, é uma forma de manter tudo legal e conseguir economizar um pouco. De acordo com a lei. Em tempos difíceis, né? Isso daí chama-se planejamento tributário. E, nesse caso, essas empresas, elas têm escritórios de contabilidade que fazem toda a contabilização da empresa. É o momento desses empresários sentarem com esses contadores, a partir de agora, e já preparar a documentação e o levantamento, né, daquilo que foi salários, como você explicou, e se adequar para que, em 1º de janeiro, a partir de 1º de janeiro de 2018, a empresa dele, o segmento dele comercial já esteja enquadrado, né? Então é fundamental que eles procurem os seus escritórios contábeis, né? É muito comum, né, os contadores, no final do ano, ele começa a preparar a empresa para o ano seguinte. Para isso compensa mudar de sistema de tributação, de simples para presumido, de presumido para real, de real para presumido. É comum fazer isso no final do ano. Eu tenho conversado com alguns contadores, até em alguns cursos que eu dou, e o pessoal não está se atentando para isso. Por isso que eu quis trazer esse tema. Por quê? Porque na virada do ano... Vai dar mais tempo, né? A regra do Simples é faturamento para efeito de enquadramento e recolhimento faturamento dos últimos 12 meses comparado com a folha de salário dos últimos 12 meses. Então, se eu deixar para ver alguma coisa no final do ano, não tem como mais fazer mais nada. Mais um ano. Já passou. Então, já pode fechar esse semestre. Exatamente. Se ele sentar com a contabilidade agora, ele já prepara esse primeiro semestre. E readequando. Já readequando. E já no segundo semestre ele já pode trabalhar já dentro dessa ótica para que em janeiro não haja surpresa alguma, né? Pega a sua folha de salário, geralmente tem empregados registrados, verifica a relação com o faturamento e o que faltar, aumenta a retirada Prolabore.
O sócio, porque hoje o sócio, uma parte ele tira como lucro, outra parte é prolabore. Prolabore ele é tributado pelo INSS, tributado pelo imposto de renda, e o lucro é isento. Então, geralmente, o empresário ele prefere deixar uma parcela pequena de prolabore e a maior parte de lucro. E essas informações, Flávio, elas são repassadas aos empresários através dos sindicatos das categorias, das associações comerciais? Como que é feito para que as pessoas... Porque eu, por exemplo, te confesso, não sou empresário, mas eu desconhecia esse assunto. Eu creio que não é passado. Essa parte ninguém entra muito a fundo. Quem tem que passar isso é o próprio contador da empresa. Ele cuida da empresa, ele deve estar atento a isso. Estar atento a isso e passar a informação e já fazer esse planejamento junto com o empresário. Então, creio que... E isso daqui é uma lei, né, que foi aprovada no ano 2016. Então, para começar a vigorar só em 2018. Então, o tempo foi passando, a correria e não se atenta. Então, tem que atentar para isso. Daqui a pouco o ano vira e aí não dá tempo. Não dá tempo de... E é uma redução muito grande. Não pode deixar... Num país que nem o nosso, onde a carga tributária é muito alta, se você tem uma possibilidade legal de ser enquadrado em uma forma de tributação onde você vai pagar pouco, ou na outra onde você vai pagar muito, você tem que se planejar para pagar pouco. Legalmente, você não está fazendo nada errado. Seguir as regras do jogo e se enquadrar. Fundamental, né, Moé? Se você não souber ter a lei do seu lado, grandes empresários têm isso, fica difícil mesmo, né? Sem dúvida. A tributação alta, dificuldade do comércio, dificuldade hoje da economia, se você não conseguir ganhar isso dentro de casa, né? Fica difícil você ter uma empresa competitiva também. Dentro da lei e em condições, eu creio, Flávio, que jamais nós tivemos no passado recente. Eu não me lembro de uma situação como essa do PERT, né, com uma redução muito grande para quem for parcelar mesmo, pagar à vista. Sensacional. E essa aqui também é uma mudança significativa, né? São oportunidades. Eu creio que sempre tem oportunidades. E também agora, no mês de julho, deve sair também um parcelamento do ICMS. Já foi aprovado, assim, foi para o Conselho Nacional e deve ser regulamentado um parcelamento pro ICMS e PVA, esses tributos também estaduais. Está acertado que em julho sai também. Municipal tem alguma coisa, Flávio? O Governo Gazeta especial, eu não tenho ouvido falar nada, né? Tem um parcelamento normal, né, para quem quer fazer, mas um programa de parcelamento eu não tenho conhecimento municipal de nenhum. Pelo seu conhecimento, que é vasto no ramo, mas em se tratando desse tipo de parcelamento, de refis, né? Você julga que, por exemplo, nas prefeituras, e a de Bauru não é diferente, tem muitos devedores. Esse tipo de programa, se feito com parcimônia, se feito de forma inteligente, é um grande atrativo para que a prefeitura receba uma receita que muitas vezes ela vai demorar para receber? Eu creio que todo tipo de parcelamento, quando traz algum benefício, ele atrai pessoas a regularizar. A maioria das pessoas, eles querem pagar suas contas. A gente vê isso, a gente vê as reportagens, o pessoal recebendo fundo de garantia, indo pagar dívida, né? A pessoa não gosta de ter o nome sujo, restrição de crédito. A maioria pensa assim. Existem aqueles que não gostam de pagar mesmo, mas é a minoria. Então, sempre quando tem algum atrativo, algum desconto em multa, desconto em juros e às vezes estendendo um pouco mais aquele prazo normal, há uma arrecadação maior pelos órgãos públicos. Alguns começam, como eu já falei, e não conseguem pagar, mas muitos pagam e muitos regularizam. Então, sempre quando tem alguma coisa que pode facilitar o contribuinte, eu creio que isso é importante também para aqueles que querem pagar e por algum motivo não conseguiram, então eles querem regularizar a situação. Existem muitas empresas também que precisam de certidão negativa para participar de licitação ou algo assim, então
Isso Contratar também com o governo, ajuda, né? a fazer, a deixar a empresa apta para participar de licitação e obter a certidão negativa que ela necessita. Mandar um abraço para o Ailton Cardoso e para o Edil também, que estão acompanhando a programação aqui da TVC. Flávio, eu queria falar com o bauruense agora. O que você está sentindo desses 6 meses de um novo governo? Você tem sentido esse novo governo? Como bauruense, né? Como contador, né? Bauruense de andar por aí pela cidade, sentir os problemas da cidade, que você é uma pessoa super antenada, está sempre em alguns lugares, convive com grupos, enfim, o que você está sentindo dessa Bauru, de um novo governo? É um governo recente, mas nós já estamos chegando a 6 meses, né, Moé? 6 meses. Foi alardeado uns 100 dias, esses 100 dias está se estendendo um pouco mais. O que você está percebendo desse novo governo? Bom, uma coisa é campanha, né? Outra coisa é realidade. Eu acho que os problemas do município, dos municípios, começaram em 1988, na Constituição Federal. Eu entendo que há um problema no Brasil de redistribuição da receita. O governo federal, ele nada embraçado. Uhum. Tanto é que tudo que nós estamos vendo aí, tanto desvio é porque tem muito dinheiro. Claro. Tem muito dinheiro. Então, se não houver uma redistribuição mais adequada para os municípios todos passando necessidade e o governo federal sobrando dinheiro. Né? Bauru está passando por necessidade financeira. Não dá para fazer muita coisa sem dinheiro. Não dá. Existem leis de responsabilidade fiscal. A pessoa não pode sair gastando e depois não ter como pagar. Tem que ter os critérios da lei de responsabilidade fiscal. Quando eu trabalhei como perito criminal, eu fiz muito processo, muita perícia em muitas prefeituras de crime, de responsabilidade fiscal dos prefeitos. Aplicação indevida da educação, abaixo então ela tem verbas que tem que ser aplicado um percentual na educação, na saúde, e tem que trabalhar com aquilo que tem. Eu acredito que esse governo novo, ele vai dar um dinamismo maior. Existe uma palavra que o prefeito falou, que ele quer destravar a cidade. Realmente a cidade estava travada. Você não conseguia abrir empresa, você não conseguia... tudo tem problema, não pode. Teve um tempo atrás aí que o pessoal saía olhando, querendo que colocasse rampa em entrada com 4 centímetros, porque a lei fala que tem que ter 1 centímetro. Isso aconteceu comigo, eu vi isso aí. Então são coisas que as pessoas, uma época que nós estamos vivendo, uma crise que nós estamos vivendo, obrigar um comerciante a fazer rampa numa entrada de 4 centímetros, diminuir para 1 centímetro. Então, tem umas coisas que complica. Alvarás. Né? Melhorou. Falaram que ia se melhorar essa questão de alvará. Muitas empresas funcionando ainda com alvará não conseguia tirar o alvará. Ainda continua isso aí, Flávio? Ou já começou esse destravamento do alvará? Mas o problema às vezes, a lei... eu sempre falo o seguinte, né? É fácil cobrar dos outros. Uhum. Mas se você vai lá na Secretaria de Obras da Prefeitura, na Nuno de Assis, como que você chega lá em cima? Né? Então, precisa aceitar a acessibilidade. Então, principalmente no órgão público. Principalmente no órgão público. Porque eu entendo o seguinte, num lugar particular, se você não tem acessibilidade, você tem uma empresa, você não tem acessibilidade, você é o prejudicado. Sim. Você vai deixar de vender, você vai deixar de ter um cliente que precisava chegar lá e não conseguiu chegar. Você vai ser punido por não ter. E eu acho que isso daí faz parte do negócio. Agora, um órgão público é diferente. Você não pode deixar uma pessoa não ter acesso ao serviço público por causa de acessibilidade. Então, quem tem que...
primeiro quem tem que dar o exemplo, né? exemplo, depois que você regularizar todos os seus prédios, você é o órgão que vai cobrar, primeiro você regulariza os seus, depois você vai cobrar dos outros. Agora, como que você vai querer cobrar dos outros se você não regulariza os seus? E é isso que acontece. Eu dou um exemplo, eu tive um cliente que abriu uma lanchonete, uma pequena cafeteria dentro de uma livraria da cidade. O negócio era um brinco. Ele abriu e não conseguiu tirar o alvará e fechou. Mas nesse meio tempo, nesse período, tinha uma lanchonete funcionando debaixo de uma escada na prefeitura. Era debaixo de uma escada, ficou anos, nem sei se existe lá, faz tempo que eu não vou lá. Faz tempo que eu não vou, mas tinha. Mas tinha. Não tinha nem comparação. Mas aquele que eu abri, aquele cliente meu, fechou. E aquele continuava. Eu não creio que teve a mesma fiscalização. Nós tivemos um problema sério de estacionamento também uma época, né? Melhorou lá, Flávio? Ainda tem aquele problema. É um problema da cidade, né? De estacionamento. Muitos lugares eles exigiram, né, que toda a entrada, só 50%. Parece que daí muitas empresas regularizaram essa parte. Mas a questão de alvarás, né? Voltando ao alvará. Eu creio que a gente tem que melhorar aos poucos, mas você começa a pegar prédios que foram regularizados legalmente na prefeitura, prédios antigos. Como que você vai pegar e colocar uma rampa num prédio que não tem como colocar rampa? Então, querer também fazer uma mudança em todos os prédios de todas as lojas para atender... Acaba inviabilizando, né, Flávio? Eu acho o seguinte, eu acho que o mercado cuida disso daí. Eu acho que a gente tem que ter liberdade para isso. Olha, eu não tenho acessibilidade na minha loja, eu tenho uma loja de roupa e eu não tenho acessibilidade na minha loja. A pessoa que não consegue ir lá, ele vai na outra que tem. E aí aquele outro vai vender aquilo que eu não vendi, eu vou perder. Agora, me obrigar a fazer um negócio, a gastar o que eu não tenho, você vai ter que colocar uma rampa ou um elevador, eu vou gastar 50 mil, eu não tenho 50 mil, eu não tenho nem 5, nem 2, como que eu vou gastar 30? Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso ser exigido disso daí? O elevador, né? Então, agora a prefeitura, a partir de agora, todos os prédios, para ser aprovado, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Então, você vai, aos poucos, você vai regularizando tudo, porque isso não para, sempre está sendo construído, reformado e tal. Agora, você colocar uma lei para tudo que existe mudar, eu não vejo isso daí. A gente quer ser igual... Londres, não adianta, nós não somos Londres, nós não temos o governo de Londres, nós não temos a educação de Londres, por que nós vamos ter que ter acessibilidade de Londres? Então, essas coisas que no Brasil, às vezes, trava muito as coisas, porque eles querem impor costumes, vem da ONU, vem não sei de quem, isso é bonito, soa bem, é politicamente correto, mas tudo que é politicamente correto, às vezes não questionável, e na hora trava. Se você quer aplicar a lei de acessibilidade, você fecha tudo que tem aí. Fecha tudo. E outra coisa, mesmo que tem rampa, fecha a prefeitura. Vai ver os lugares que tem rampa, a maioria das rampas são irregulares. Não tem a inclinação da lei. Mas se você quiser a inclinação da lei, então vamos colocar uma rua de 3 metros para passar o carro, para a gente fazer rampa nas calçadas, para dar inclinação, porque não tem condições de fazer. Então, ou a gente... Agora você vai em Buenos Aires, você vai nesses lugares aí, você vê... Tem os lugares inacessíveis para muitas pessoas, acessíveis para outras. Como você vai mudar um centro histórico? Como você vai mudar isso aí? Eu acho que é um pouco de foco, né, Flávio? Facilitar primeiro, né? Claro. Porque é muita dificuldade para ser superada e às vezes inviabiliza os negócios. Nós continuamos perdendo empresas aqui da nossa cidade para cidades vizinhas. Nós às vezes não conseguimos atrair essas empresas que gerariam mão de obra para Bauru, emprego para a cidade, por questões pequenas, assim, que seriam pequenas, né, Flávio? São
questões contornáveis às vezes, né? Agora, concordo com o Flávio, a gestão pública não pode sair cobrando do munícipe aquilo que ela própria não faz. Então, o prédio da prefeitura não tem o alvará, o teatro municipal não tem acessibilidade. As nossas ruas, na grande maioria, não tem acesso a cadeirantes e calçadas para que eles possam usufruir. Então, eu acho que primeiro a prefeitura tinha que rapidamente fazer isso. A partir daí, ela tinha que aplicar a lei. Agora, é questão de bom senso, né, Flávio? Bom senso. Se você tem um prédio construído em 1980, 1970, você não pode exigir que esse prédio tenha características, não só de acessibilidade, mas às vezes até de hidráulica, de eletricidade, de informática atual. Não tem. Nos prédios novos, sim, você pode exigir que eles sejam dotados na sua construção de acesso, isso e aquilo. Mas é questão de bom senso. Eu lembro nessa época que começou essa questão, parecia que às vezes era perseguição. Vamos lá e vamos tocar uma multa nesses caras, fazer eles se virarem aí, estão incomodando a gente. E eu fazer. Entendeu? Então, é lamentável. Eu acho que o poder público, em primeiro lugar, ele tem que dar exemplo. Em primeiro lugar, ele tem que ser o exemplo. Né? Então, ele não pode ter nenhum dos seus prédios sem acessibilidade e em condições de receber qualquer pessoa, qualquer munícipe. Depois, agir com relação à cidade e aí ter o famoso bom senso. Né? Também concordo que nem tudo que é da Europa, nem tudo que é do primeiro mundo pode ser aplicado aqui. Seria fantástico se fosse. Mas nem tudo pode. Pelo menos no primeiro momento, né? Sem dúvida alguma. De repente, até a médio prazo, poderia se pensar alguma coisa a médio e longo prazo, não exigir na hora, né? Pedir essa adequação para o comerciante. Ou se começa pela educação, então. Também, né, Moé? Mas poderia dar a oportunidade da empresa se instalar e aí ir sofrendo esse tipo de adequação, dá um prazo, né? Claro. Também ambientes, né? Eu vejo assim que as pessoas, por exemplo, se tem um restaurante, ele tem 2 ambientes. Você reservar aquele primeiro ambiente para cadeirantes e tal. Mas aí chega o fiscal, não, o cadeirante tem que ter direito a ir em qualquer lugar. Sabe, esse tipo de coisa. Se você já preparou o ambiente para ele, não, ele tem que estar lá em cima também. Você vai atender. Por que ele tem que estar lá em cima? Porque eles chegam em igrejas, por exemplo, eles querem falar que tem que ter acessibilidade para o altar, a parte da frente. Por que isso? As pessoas, quem está lá, não é todo mundo, mas eles chegam lá e tem que ter acessibilidade no batistério, que às vezes fica lá em cima. Para quê? Quando você vai batizar uma pessoa, se ele não tem condições, a gente carrega ele no colo. As pessoas carregam no colo, levam lá. Isso daí é motivo de alegria, não é? Mas eles querem coisas que sem razão de ser. E que dentro das suas próprias áreas, na prefeitura, não existe. A começar pelo prédio da prefeitura, secretarias, fundações, etc. Quer dizer, dentro do próprio governo, não se cumpre isso que os fiscais, de vez em quando, resolvem cumprir. Né? Eu queria agradecer ao Flávio também, aqui, porque ele nos cedeu aqui, né, presenteou um livro, né? Já escreveu o livro, já tem filho, já plantou árvore, Flávio? Árvore também. Agora só falta morrer. Não. Jesus veio também para os bons. Flávio Gaspar também, o Moé recebeu um exemplar também. Obrigado, meu Flávio. Isso aqui é muito bacana, para se refletir também, né? Todo mundo acha que Jesus veio para as pessoas que estavam necessitadas e muita gente se achando muito bom, né? É isso mais ou menos? A verdade é a seguinte, né? A Bíblia fala o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. E as pessoas hoje, devido a tudo isso que está acontecendo, devido a toda essa marginalidade, corrupção, as pessoas falam, você vê como aquelas pessoas são corruptas, como aquelas pessoas são ruins, como elas são más. Eu não sou assim. Né? Então, é uma autojustificação de uma forma comparativa. Porque a tendência humana é essa. Eu sempre me comparo com piores para me parecer melhor. Né? Quando o padrão de comparação eu estou comparando com o pior, eu sou bom. Aí fica fácil. Mas a Bíblia fala que nós temos que nos comparar com Jesus.
Aí quando o padrão de confronto, né, o padrão paradigma é Jesus, aí fica difícil. Aí você vai ver que Jesus veio também para os bons. Aqueles que se acham bons, mas na verdade precisam. Ou marcar uma outra hora com o Flávio aqui para a gente conversar um pouco a respeito disso, que eu acho que é fundamental, a sociedade está precisando também escutar isso. Flávio, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Assuntos diversos, né, que acho que é importante para a sociedade bauruense entender, compreender e ter acesso a esse tipo de informação. Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. E foi muito bom estar com vocês aqui. Espero ter ajudado em algo a todos os bauruenses, aquelas pessoas que de alguma forma precisam dessas informações que nós passamos aqui. Já fica o nosso convite estendido para próximas visitas. Rafael, obrigado mais uma noite. Que bacana, né? Eu que agradeço. Essa semana é gostosa. Queria mandar um abraço para o professor Duda Trevisani. Nos recebeu lá na TV Prevê. Um grande abraço. Um grande abraço. Como eu disse no início, você percebeu, quem assistiu o programa saiu ganhando. Saiu. O Flávio, não só dentro da contabilidade, mas é um cidadão, exerce a cidadania dentro de Bauru, e foi muito gostoso esse papo. Muito bom mesmo. Bom, e fica para você o meu convite para a próxima quinta-feira, ao vivo, aqui a partir das 22 horas, acompanhar a programação da TVC e participar do programa junto com a gente aqui. Bauru Fala é uma extensão, uma sala de estar por toda a sociedade bauruense. Fica o meu convite para você que acompanhou a programação. Meu muito obrigado e até a próxima quinta-feira.